Tributos para Portugal na ONU. Tem um canal de filosofia no YouTube e várias obras publicadas nesta área. A propósito desta última parte, eu convidava-vos também a irem ao YouTube e procurarem o canal dele, porque com certeza que vão adquirir muitos conhecimentos. Para começar, eu vou tentar fazer aqui algumas perguntas que se calhar serão descabidas, mas que talvez seja a melhor forma de o autor ir abordando este tema. E nesse sentido, Filipe, aquilo que eu te pergunto é, para que sejamos um sujeito intelectual ideal, ou seja, para atingirmos este bem-estar connosco próprios, quais são, se é que há condicionantes na nossa consciência para que sejamos mais nós, digamos assim, e que sejamos mais felizes, que é isso que nós todos procuramos, sabendo de antemão que a felicidade é algo que se procura ou que é momentâneo. Não sei, haverá muitas interpretações da felicidade. Dá-nos então aí uma ideia do que é que tu achas desta minha pergunta e que talvez te introduza no tema que abordas no teu livro. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu acho que, você falou das condicionantes, não é? Eu acho que as principais condicionantes, elas são inconscientes, têm a ver com aquilo que eu chamo aqui neste trabalho, que eu desenvolvo na obra o ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico e também na obra ensaio filosófico sobre a felicidade e sexualidade. Primeiro publiquei esta, depois esta aqui e depois esta aqui. Portanto, elas fazem parte de uma trilogia, apesar de poderem ser lidas de forma independente. Para isso convém desconstruir aquilo que eu chamo do ego, que é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Pode ser entendida no estudo, por exemplo, da neurociência, mas também pode ser entendida no sentido das filosofias orientais, por exemplo, filosofia budista, filosofia de yoga, tantra yoga, filosofia taoísta também. Portanto, a formação do ego. O ego é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, formatado de forma inconsciente, com base no medo, e com base na busca de prazer imediato, prazer sexual, prazer da alimentação, não é? Está formatado com base numa tentativa de realização de fora para dentro, porque para nós sobrevivermos tudo aquilo que nós precisamos nós vamos buscar fora, vamos buscar o alimento que está fora, vamos buscar o sexo com o parceiro que estão fora, a própria água que precisamos beber para sobreviver ela está fora, então nós temos um ego formatado com base numa busca de realização de fora para dentro, que é imediatista, portanto tem cuidado imediato, que é um sistema de sobrevivência, e que é conforto centrista, está centrado na busca de conforto imediato. E nesse todo esse enquadramento da formatação do ego, que é inconsciente, nós vamos desenvolvendo uma data de condicionamentos internos, que tem a ver com esse imediatismo e com esse conforto centrismo. Portanto, muitos dos dilemas que as pessoas vivem, das dificuldades que as pessoas vivem, têm a ver com o próprio ego, com as suas limitações inconscientes e que são impostas. Portanto, os grandes desafios que uma pessoa tem de enfrentar, muitos deles são internos, não são externos. Portanto, há muitos condicionantes, que é o conforto centrismo, o imediatismo, que é os apegos que esse conforto centrismo e esse imediatismo podem gerar em relação, por exemplo, a uma filosofia de vida infelicitária. Nós podemos viver uma filosofia de vida infelicitária que pode ser implícita e inconsciente, que pode ser irracional, mas nós não refletimos acerca dela, nós recebemos com base na educação, na formação, na formatação que recebemos, desde que nascemos, e às vezes não a colocamos em causa. E nós não a colocamos em causa, não temos essa atitude filosófica de colocar em causa que teria o sujeito intelectual ideal, por exemplo, porque nós temos muitas vezes apegos intelectuais, nós temos apegos ao nosso sistema de crenças, temos apegos a práticas, a hábitos, a tradições, temos apegos a toda uma forma de pensar, de ser, de agir, e às vezes esses apegos levam a bloqueios, esses bloqueios levam a um conservadorismo inconsciente. Portanto, nós ao termos um conservadorismo intelectual, por exemplo, e filosófico inconsciente, nós temos uma grande dificuldade de relação com a alteridade intelectual, com diferentes perspectivas, teorias, ideias, ideologias, e às vezes nós podemos ter uma filosofia de vida mais felicitária à nossa volta, a filosofia budista, a filosofia taoísta, de yoga, tantra yoga, outras filosofias, o epicurismo, o estoicismo, o utilitarismo, de uma maneira ou de outra. Nós podemos ter essas filosofias de vida já no mundo, digamos assim, na sociedade, com livros que às vezes podemos ter em casa, e nós não nos abrimos para elas porque nós temos bloqueios inconscientes. Temos apegos que foram desenvolvidos pelo nosso ego, que é conforto centrista. E nós temos que ter o primeiro passo, diria assim,
seria nós termos consciência desses apegos que nós temos e depois então tentar libertar-nos, ultrapassar. Exatamente. Uma coisa muito importante é nós constatarmos, primeiro, constatar que somos infelizes. Isso é uma das 4 novas verdades da filosofia budista. Uma delas, o sofrimento existe, o sofrimento pode acabar. O sofrimento é a ignorância, o desejo e o apego, por exemplo. Podemos ir buscar a filosofia budista também. Mas uma das coisas que uma pessoa tem de fazer é ganhar consciência que o nosso ego tem formatação inconsciente. E é esse nosso ego inconsciente que é um sistema de sobrevivência, era o que eu ia dizer há bocado. Os preconceitos e estereótipos são muito fáceis porque o nosso sistema de sobrevivência está formatado com o gasto menor de energia. Portanto, eu tendo a ousar colocar as coisas em causa, colocar as minhas práticas, os meus hábitos, as tradições, colocar as minhas crenças em causa, envolve eu gastar energia. E o meu ego, o sistema de sobrevivência, está formatado para o gasto menor de energia. Portanto, é mais fácil eu estar numa zona de conforto e infelicitária do que eu ousar colocá-la em causa, ousar sair da zona de conforto, ousar pensar de forma diferente, ousar, se for preciso, ver todo o meu sistema de crenças desabar. É mais fácil eu continuar num comodismo infelicitário, que ao menos essa infelicidade o nosso cérebro conhece. Então é uma formatação muito cerebral, digamos assim, é um sistema de sobrevivência, é gastar menos energia, é buscar prazer imediato, prazer sexual, prazer na alimentação, porque isso garante a sobrevivência e a reprodução e a fuga da dor. O nosso ego está formatado com base em 3 principais medos: o medo da morte, o medo da rejeição e o medo da dor. Portanto, se eu ter de colocar-me em causa, pelo menos numa fase inicial, for desconfortável e causar dor, o meu ego pode fazer com que eu não me coloque em causa, mesmo que depois de me colocar em causa, a médio e longo prazo eu possa ser mais feliz, mesmo que eu crie abertura consciencial. Por isso é que é difícil ter abertura consciencial. Estas virtudes aqui, que eu fui beber um bocadinho à filosofia de Kant, a questão da universalidade, essas virtudes que eu coloquei aqui, como a humildade, a coragem, a abertura consciencial, a disponibilidade intelectual para coisas novas, a prudência intelectual, essas virtudes que eu falo aqui, que eu digo universalizáveis, que significa que podem ser usadas a priori por toda a gente, podem e devem ser usadas, que nos aproximariam do sujeito intelectual ideal, todas elas envolvem, de uma maneira ou de outra, contrariar as tendências inconscientes do meu próprio ego. Portanto, o grande vilão, que é formatado com base no medo e busca prazer, o meu grande vilão, que me afasta do ego, que me afasta da felicidade, por exemplo, e de uma liberdade intelectual, preciso de responsabilidade intelectual, porque a liberdade intelectual é um poder intelectual, uma potência intelectual, e para o poder é preciso de responsabilidade. Eu vou publicar uma obra a falar acerca disso. Eu, para me aproximar com essas virtudes que seriam universalizáveis desse sujeito intelectual ideal, que seria um sujeito holístico ideal, seriam virtudes intelectuais, mas também emocionais e morais, para eu me aproximar desse sujeito intelectual ideal, eu teria de contrariar as tendências inconscientes do meu próprio ego, que é conforto-centrista e imediatista. Portanto, sempre que eu quero aproximar-me desta figura, deste modelo a ser seguido, que é o sujeito intelectual ideal, que a ideia é ter a melhor relação possível com a verdade, com a nossa ignorância, com a verdade, com o conhecimento no sentido geral, com propostas de verdade que possam aparecer e com o conhecimento no sentido geral, ou conhecimento sem específico, para eu desenvolver essas virtudes e me aproximar o máximo possível dessa referência, desse modelo a ser seguido, que seria o sujeito intelectual ideal, que seria o modelo a ser seguido enquanto virtudes, mas enquanto práticas, hábitos, tradições, princípios. Exatamente, princípios. Para eu me aproximar deste sujeito intelectual ideal, eu tenho, porque ele não pode ser conforto-centrista, eu não posso preferir uma ilusão confortável ou uma verdade desconfortável, não é? Se eu quero ter uma melhor relação com a verdade, eu tenho que contrariar as tendências inconscientes do meu ego. Portanto, sempre que eu transcendo o meu ego, que eu deixo de ser dominado por esse PSA, que é o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, eu aproximo do sujeito intelectual ideal. Sempre me aproximo, eu estou a afastar-me do ego enquanto o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Sim, percebi muito bem a tua explanação. Já agora, porque falaste em verdade, e a verdade é algo também muito pessoal, não é? A verdade não existirá, poderei até dizer assim, mas de que forma é que nesse pensamento filosófico se podemos chegar a encontrar uma verdade, ou a nossa verdade, digamos assim, e podendo até de alguma forma também tomarmos consciência de nós, da nossa pessoa e do mundo e da cultura, do outro, etc, etc. Há aqui alguma relação que se possa estabelecer seguindo o teu pensamento, isto é, relativamente à verdade,
e a forma de chegar à verdade, porque esse também seria um princípio ideal, ou estará muito próximo do sujeito intelectual ideal, cada um encontrar a sua verdade. Como é que este pensamento se pode desdobrar e chegar até aí? Também, a ideia do sujeito intelectual ideal também serve para isso, para uma pessoa desenvolver autoconsciência. Mas esquecemos há bocado que algumas das virtudes fundamentais do sujeito intelectual ideal, ou para nos aproximar do sujeito intelectual ideal, são autoconsciência, autoestima, porque a autoestima tem a ver, por exemplo, com a independência emocional, e a independência emocional é uma das condições de possibilidade da independência intelectual. Cada vez mais estuda sobre a relação entre as emoções e o intelecto e a razão. Quando eu falo verdade enquanto questão filosófica por excelência, com V grande, que envolve, por exemplo, enquanto tipónimo, por exemplo, as diversas propostas de verdade que possam aparecer. Teorias, ideias, ideologias, pode ser importante para a ciência, a verdade também é importante para a ciência, para além de ser importante uma importância por excelência para a filosofia. Portanto, nós ao nos aproximarmos, praticando virtudes do sujeito intelectual ideal, nós também nos estaria a aproximar da condição de possibilidade para nos aproximarmos o máximo possível também da nossa própria verdade. Portanto, da verdade pessoal, da verdade sobre a autoconsciência, sobre o autoconhecimento, sobre aquilo que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que andamos aqui a fazer, e da verdade científica, no sentido mais objetivo, mais externo quase. Então, a verdade interna e a verdade externa. Portanto, o sujeito intelectual ideal, ao nos aproximarmos dele, que ele tem características e virtudes que eu coloquei lá, mas a pessoa pode colocar mais, eu tentei colocar virtudes universalizadas, que no sentido de poder, é como o imperativo categórico de Kant, não é? Há de tal forma que a tua ação se possa tornar universal, significa que estas virtudes que eu criei têm uma tendência, uma tentativa, uma busca de universalidade, portanto, para toda a gente, entre aspas, já a priori, prioristicamente, vamos imaginar uma pessoa com deficiência, por uma razão intelectual, temos de fazer uma adaptação, mas em geral, quanto mais desenvolvemos essas virtudes, por exemplo, emocionais, morais, intelectuais, e práticas e escolhas, e hábitos, mais aproximarão desse sujeito intelectual ideal, que provocará naturalmente, ou implicará naturalmente, uma melhor relação com a verdade com V grande, e as diferentes propostas de verdade, nomeadamente a verdade sobre si mesmo. Muito bem. Pode ter um enquadramento espiritual, pode ter um enquadramento mais científico e mais filosófico. Mas cada um encontrar a sua verdade. Exatamente. E para chegar mais facilmente ao tal sujeito intelectual ideal. Uma das partes que eu li, que na altura achei muito interessante, ia-te pedir que explicasses um pouco, que o livro está organizado em muitos princípios, muitas virtudes, muitos temas, digamos assim. Aliás, são 50. Mas eu achei muito interessante aqui este que tu falas aqui, que é o 14, o dono da razão. Podes tentar explicar aqui um pouco também isso e com certeza que também vai levar-te ao raciocínio base que tu estás aqui a tentar desenvolver. Exatamente. O dono da razão é o sujeito egoico. É a pessoa normalmente a pessoa que se apegou, que há um certo sentimento de superioridade em relação àquilo que a pessoa já acredita. Portanto, a pessoa vai ao longo da vida desenvolvendo um sistema de crenças, práticas, hábitos, tradições. E nesse sistema de crenças e nessa busca de verdade, de conhecimento, às vezes a pessoa tem muito pedigree académico e parece que quanto mais aprende, mais se sente superior às outras pessoas. Portanto, tudo o que é diferente, que é o que eu chamo de alteridade filosófica e intelectual, a pessoa trata com desdém, com inferioridade. Portanto, esse ego, que é imediatista e conforto-centrista, que tende para um sentimento de superioridade como forma de compensação, por vezes, da falta de autoestima ou competição sexual até, pode fazer com que uma pessoa se apegue a certas crenças, por exemplo. Esse sentimento de apego, essa posse das crenças faz com que uma pessoa crie defesas em relação às outras pessoas, a outras perspectivas, teorias, ideias e ideologias, e pode fazer com que uma pessoa desenvolva um certo sentimento de superioridade. E esse sentimento de superioridade em relação àquilo que a pessoa acredita, lida com o que é diferente, a alteridade, o diferente, o diverso, o contrário, o contraditório, o desconhecido até, como se fosse inferior. E ao tratar como se fosse inferior, por isso é que eu falo aqui que o sentimento de igualdade, um relativo relativismo, que é uma forma muito específica de ser relativista, como pode ser absoluto, não é? Porque dá um abraço é diferente a um pontapé nas costas, que eu costumo dizer assim, e é para ter em conta o relativismo. Nós temos de ter, por isso é que eu chamo aqui, que eu tenho uns princípios aqui, é o benefício da dúvida, o sacro benefício da dúvida, que é aprender a dar o benefício da dúvida. Por isso é que a humildade é muito importante para o sujeito intelectual ideal, dar o benefício da dúvida, outras teorias, ideias e ideologias, que é mais fácil para o próprio ego fugir,
é mais confortável fugir de certas propostas de verdade, distorcer essas propostas de verdade para tornar mais facilmente refutáveis, com a famosa falácia do espantalho, ou inferiorizá-las, ridicularizá-las. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. E já vi até diante de pessoas que às vezes têm uma sensação que sabem muito acerca de um conhecimento, têm muito apego e levantam bandeiras, e eu pergunto às vezes o que é que sabe, que livros é que leu, o que é que estudou, onde é que foi buscar, ou seja, o que for acerca disso, e às vezes a pessoa, se eu der uma folha, não consegue escrever nada naquela folha. Portanto, a pessoa tem muitas convicções, muitas sobre uma coisa que sabe muito pouco, e às vezes sente-se o dono da razão. Eu sei muito, mas não sei dizer como. É um pouco essa sensação. Sei muito, mas depois explicar o que sei é muito difícil. Olha, e acho que não vale a pena irmos também muito mais além, mas assim uma pergunta um pouco final. E agora varreu-se-me aquilo que ia dizer. Mas era uma pergunta que também. Já sei o que eu ia dizer. Como é que essa pessoa, falaste de uma pessoa no sentimento de superioridade, como é que uma pessoa, acho eu, não sendo tu psicólogo e eu também não, mas como é que uma pessoa, não será fácil a alguém tomar essa consciência que tem atitudes de superioridade perante o outro? Como é que isso se desconstrói no seu ego, já que tu falaste em ego? Isso, há terapia, o que é que se pode fazer nesse sentido? Há terapia para isso, mas uma coisa é eu, no ato de uma epifania, uma filosófica, digamos assim, ou intelectual, eu começar a ter a noção, porque muita gente me diz, se for preciso, que posso ter alguma arrogância intelectual, e começar a colocar-me em causa. Quando é para fazer isso aos outros, eu acho que tem que ser mesmo a vida a dar porrada na pessoa, com todas as experiências. Às vezes é mesmo assim, que há pessoas que não mudam bem. Tem que ser a vida com toda a sua força. E o teu livro também ajudará, com certeza. Sim, o meu livro é mesmo para ajudar, mas a pessoa precisa ter sempre uma certa dose de humildade para poder desenvolver humildade. Certo. E às vezes tem que ser a vida com todas as suas perdas. Há frases relacionadas com a espiritualidade, com a autoajuda, com a psicologia, que é: a cada perda o ser torna-se mais humilde. Às vezes é preciso, quando eu digo perda, não é perda de alguém muito querido, é perda, às vezes um empresário que perde a sua empresa e que tinha a sensação que era muito poderoso, tem dinheiro, vai ter poder, ficou sem o carro, e às vezes tem que ser a vida a dar as suas perdas, certo, para uma pessoa ir desenvolvendo, e aí vai ser nenhum de nós a fazer isso, vai ser a própria vida. Claro que nós podemos dizer a outra pessoa, pode ser um bocado de sentimento de superioridade ou arrogância intelectual, mas isso não vai mudar nada se a pessoa não quiser. Certo. Por isso é que eu falo muito sobre o individualismo intelectual e terapêutico, que é: este individualismo propõe, eu tenho de fazer um trabalho sobre mim próprio, eu tenho de centrar em mim próprio para me tornar uma pessoa melhor, até para deixar de ser tóxico para os outros e deixar de ser permeável a relacionamentos tóxicos. Eu tenho de fazer esse trabalho sobre mim próprio e esse trabalho intelectual, que é um trabalho filosófico, porque o trabalho não é só para ganhar dinheiro, também há trabalho para me desenvolver intelectualmente, moralmente, emocionalmente, e mudar os outros é muito difícil, a roçar o impossível. Se o outro quiser mudar, nós podemos ajudar. Mais ou menos assim. Se calhar então temos que, e é um pouco a conclusão, quer dizer, temos que começar por nós próprios. Se quiseres mudar o mundo, muda-te a ti próprio e depois tenta mudar o mundo, não é? Não tentes mudar o mundo sozinho. Aliás, tem aqui umas frases que eu tenho aqui neste individualismo intelectual terapêutico, que eu tive uma vez à conversa até com uma advogada, e ela associou, e eu não fui só uma advogada, até com um trator, e eles associaram esse individualismo ao individualismo tradicional, que também pode ter algum toque no sentido político, ou no sentido da valorização da liberdade individual, ou do livre-arbítrio, ou assim. Mas este individualismo não é o tradicional que a pessoa está habituada. É o individualismo em que a individualidade, a pessoa, se centra em si própria para se tornar melhor e poder ser melhor para si e para os outros. Porque se eu não posso mudar os outros, mesmo mudar os outros, eu posso pelo menos mudar a mim próprio. Por isso é que eu coloquei aqui algumas frases que eu acho muito interessantes, que é para ajudar a compreender que tipo de abordagem de individualismo é que eu estou a falar. Acho que é depois disso. Isso é importante. São vários filósofos, vai beber a filosofia budista, a filosofia taoísta, e não só, eu tenho Tolstói. Portanto, se queres mudar o mundo, começa por ti mesmo, é uma frase muito conhecida. Seja a mudança que quer ver no mundo, isso é mais associado a Gandhi. Toda a gente pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, Tolstói. Se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao negativismo em ti próprio, ao mundo, é aquela da tua própria autotransformação. Isso é Lao Tzu.
Deixe quem desejaria mudar o mundo mudasse a si mesmo primeiro. Isto é Sócrates. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Ninguém tem o poder de mudar o outro apenas a si mesmo. E a partir de si mesmo é possível inspirar o outro a mudar. Isto é filosofia budista, isto é Buda, pronto, digamos assim. Portanto, este individualismo intelectual e terapêutico, até para evitar os relacionamentos tóxicos, como eu costumo falar, porque eu também dou consultas e eu vejo, é mesmo muito comum os relacionamentos tóxicos. As pessoas maltratam-se, as pessoas projetam a felicidade no outro, acabam por projetar a infelicidade no outro, porque quem projeta a felicidade projeta a infelicidade também. Portanto, eu quero que o outro me faça feliz, se o outro me faz feliz, o outro é culpado pela minha infelicidade. E a partir desta projeção que vem do nosso ego, como eu disse há bocado, a tentativa de realização de fora para dentro, se eu tenho de buscar a comida fora, tenho de buscar a água fora para sobreviver, tenho de buscar a parceira sexual para a reprodução, também tenho de buscar a felicidade fora. Então a outra pessoa tem de dar a felicidade. E se a outra pessoa não me der a felicidade, vai ser a culpada da minha infelicidade. E esta projeção cria os relacionamentos tóxicos. E quem está neste movimento de fora para dentro, que é um movimento egoísta, está afadado à infelicidade, a criar relacionamentos infelizes e a contribuir para uma coletividade infeliz. Mas quem busca a felicidade de dentro para fora, através deste individualismo intelectual terapêutico, portanto há um trabalho intelectual e há um trabalho emocional, consegue construir uma vida mais feliz, felicitária, construir relacionamentos, potencialmente relacionamentos mais felizes e contribuir para uma sociedade mais feliz, uma comunidade mais feliz no felicitário. E às vezes o que é que nós queremos? Nós exigimos, é como exigir que o mundo seja mais pacífico, mas nunca trabalhar a minha paz interior e ser bélico para toda a gente, porque não me trabalho interiormente, não resolvo as minhas emoções, porque tenho muita frustração e insatisfação, às vezes a frustração afetiva e sexual, que eu também proponho aqui nesta obra para resolver, para ajudar a resolver, ela faz com que uma pessoa se torne uma pessoa venenosa no trabalho. Há muitas pessoas completamente tóxicas no trabalho, se uma pessoa for a ver o que é que se passa ali, dá uma frustração afetiva e sexual, portanto ninguém suporta aquela pessoa, às vezes é o suficiente para uma empresa ir à falência. Uma ovelha negra não, é melhor não usar para esse sentido, mas às vezes é uma pessoa tóxica a minar todo o ambiente. Sim, é verdade. Portanto, e resumindo, primeiro temos que começar por aqui, pelo individualismo, esse tipo de individualismo que tu falas. E depois sim, depois de trabalhar o ego ou esse individualismo pessoal, então sim, partir para outras etapas e procurar então chegar ali àquele individualismo sujeito intelectual. Exatamente, os livros podem ser livros de forma independente, mas a sugestão que eu dou, quem quer aprofundar intelectualmente no meu trabalho, é começar no ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, que é a base, depois ir para o ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, que aborda a questão da felicidade no sentido geral, mas também mais em específica da sexualidade, porque há muito da sexualidade que é inconsciente, as pessoas competem umas com as outras e não imaginam que é por causa dos impulsos sexuais, porque não basta desejar, por exemplo, sexualmente uma pessoa, a pessoa começa a questionar o que é que eu tenho de fazer para chamar a atenção daquela pessoa, e depois começa a ver se a outra pessoa me atraente, tem muita gente a tentar chamar a atenção, e depois eu começo a ver que eu estou a competir com outras pessoas para ver quem é que chama mais a atenção, depois a outra pessoa tem um carro melhor, eu tenho que ter um carro melhor, e a coisa acaba por ser assim, como eu chamo a bola de neve de desejo, e a sexualidade não é só ato sexual, prazer sexual e a reprodução da espécie, assim, a sexualidade também é toda esta competição, que até contribui para a má distribuição da riqueza que as pessoas têm umas com as outras e que não se apercebem. E que às vezes também é a causa de mau ambiente no trabalho. Certo? Porque o trabalho faz parte da vida. Sim, e há muita competição, muita mesquinhez, pessoas a tentar falar mal umas das outras, a prejudicar outras pessoas pelas costas, por causa de uma competição sexual inconsciente, que eu começo nesta obra aqui, aprofundo mais nesta aqui, e que se uma pessoa se quer aproximar do sujeito intelectual ideal, porque as emoções estão muito relacionadas com a dimensão intelectual, eu tenho que tratar a minha parte sexual, porque senão isso vai interferir, direto ou indiretamente, porque há a parte emocional também, com a dimensão intelectual. Porque uma pessoa sem autoestima nenhuma vai estar muito condicionada intelectualmente, mesmo que não se aperceba disso, que há pessoas que têm medo de pensar diferente, porque têm medo de ser rejeitadas por serem diferentes. E esse medo, além do ego, que é o sistema de produção, vem da falta de autoestima. Portanto, às vezes assim, esta autoestima é só uma questão de psicologia ou de autoajuda ou assim. Não, a autoestima vai interferir em termos intelectuais. As pessoas é de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. A questão é que é mesmo para sempre inconsciente. As pessoas não se apercebem. O dia a dia, infeliz, prejudicam os outros e não se apercebem onde é que isto vem. Eu tento resolver essas coisas. É que nós somos um animal gregário e não podemos estar sozinhos no mundo, não é? Há sempre alguém ao nosso lado onde nós projetamos por vezes as nossas frustrações e tudo isso.
Eu acho que não, acho que já ficou bem explanado aqui a tua linha de pensamento. E se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui ao Filipe, pois ele com certeza que não se importará de responder. Mais ninguém, está tudo muito esclarecido, somos todos muito felizes. Não sei, Filipe, queres fazer aí umas conclusões finais de toda esta conversa que tentámos aqui para que fosse mais animada, porque estares aqui a debitar uma aula académica também não valia a pena, não é? Pronto, faz aí uma conclusão no sentido de depois podermos fechar. Quer fazer uma pergunta? Assim? Estávamos aqui a falar. Boa tarde. Boa tarde, pode falar. Estávamos aqui a falar. E a minha amiga estava a dizer: a cidade não existe. É mais agradável. Sim. Estávamos aqui a pensar no que estavam a dizer. Pronto, isso é tudo verdade. No nosso trabalho nós sentimos isso. Há muita competição, há muita. É trabalho de mulheres, somos educadoras de infância, é trabalho de mulheres, que é o fazer isto é uma coisa. Pronto, mas quando estavam a falar disso, agora a minha colega estava a dizer: a felicidade, mas a felicidade não existe, existem momentos, não é? A felicidade em si não existe. Ninguém é plenamente feliz, mesmo que se resolva consigo mesmo, tenha todos os problemas resolvidos e seja uma pessoa bem com a vida. Acho que pode estar muito perto da felicidade, mas a felicidade no seu todo, isso não existe. Exatamente. O que é que pensa disso? Mas é mais ou menos o que está a dizer. Uma pessoa pensa aqui a felicidade é um conceito muito abrangente e abstrato, vamos dizer assim. E depois a vida é dual, como eu costumo dizer. Uma pessoa vai ver também a filosofia budista. A filosofia budista constata que o sofrimento existe. Portanto, nós começamos a partir daí, o sofrimento existe. Agora, o que é que nós podemos fazer para nos relacionarmos melhor com o sofrimento ou relacionar o melhor possível com a vida no sentido geral com as outras pessoas? Portanto, nós temos uma coisa chamada a dualidade emocional, que eu também falo aqui neste livro, que é: a vida é dual. A vida traz perdas, a vida ora traz alegrias, ora traz tristezas. E o que é que nós podemos ter? Nós podemos ter ferramentas filosóficas, emocionais, psicológicas, para relacionar da melhor forma possível com as coisas, com as perdas, por exemplo, com as dificuldades da vida. Por exemplo, acontece uma coisa muito difícil. Agora, o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer? Relacionar com as emoções. Se eu bloquear essas emoções, se eu não aceitar, normalmente a meu é que faz isso. Essa emoção não serve para nada e vai fazer outra coisa qualquer e foge. É logo fugir, é imediatista. Esse aperto no peito, ele não sai dali. E uma pessoa tem de conviver com ele o resto da vida. Mas se uma pessoa souber relacionar com as suas emoções, e isto aqui é importante através de conhecimentos filosóficos, psicológicos, filosofia muito antiga que já fala sobre essas coisas, se nós nos relacionarmos com essas emoções, se nós processarmos essa dor, em vez de fingirmos que ela não existe e arranjarmos coisas para fazer, o nosso ego é assim, vai fazer coisas, vai fazer coisinhas e eu não tenho de lidar com aquilo que eu sinto, não tenho de parar. Se nós relacionar com aquilo que nós sentimos, nós podemos ficar mais leves. E isso aí poderá ser melhor para a minha felicidade no sentido geral. Porque há filósofos, por exemplo, que pensam a felicidade como olhando para trás. Acho que é Aristóteles que pensava isso aí. A felicidade, uma pessoa pensa acerca dela quando olha para quando uma pessoa está perto assim na velhice e olha para trás e acha que foi feliz. Mas uma pessoa pode ver a felicidade tendo em atenção o presente, que é tentar ter uma vida com prazer de ser vivida. Não é só busca de prazer, é com prazer de ser vivida, com o mínimo de satisfação. Tentar fazer aquilo que eu gosto, tentar valorizar as pessoas à minha volta, é importante o amor, digamos assim, o amor no sentido geral, não só o amor sexual, digamos assim, o erótico. Tentar valorizar os pequenos grandes momentos com os filhos, com os tios, com os pais, com os avós, tentar aproveitar a vida no sentido geral, tentar não ligar tanto assim ao trânsito, enfim, as coisas que acontecem, e valorizar as pessoas que estão à volta. E às vezes é aprender a relacionar com as coisas que são inevitáveis, que nós vamos ter de levar com elas. Nós estamos aqui no mundo, o sofrimento existe, a dor existe, a morte existe, a doença existe, as perdas existem, e é procurar relacionar da forma mais leve possível, sem fugir. Aí é preciso a coragem, que eu chamo aqui do chefe de legal. A coragem para enfrentar aquilo que nós sentimos, porque se eu tiver sempre a bloquear, a fingir que sou um homem forte, que sou rígido e que aguento com tudo, depois eu vou criando uma carapaça e vou ficando assim num rio. E imagina, eu posso não chorar, mas também não me rio. Vocês vão reparar que há pessoas que são muito pesadas, elas não expressam emoções, elas nem para rir nem para chorar, estão ali e parecem pedras. São pessoas que já negaram o sentir, que já negaram as suas emoções. É difícil, a vida é difícil, às vezes a vida foi muito difícil para essas pessoas.
Só que ao fecharem o coração, ao não se relacionarem com aquilo que sentem, isso acontece mais com os homens, o homem tem sempre uma raiz e macho, não pode chorar, depois vai ficando frio, vai ficando duro, e vai criando carapaças, vai criando couraças e depois não se relaciona com aquilo que sente. E quem não se relaciona com aquilo que sente, aceitando a dualidade, aceitando que a vida também traz tristezas, depois não vale a pena esperar a felicidade, porque a pessoa não aceita o sentir, não aceita as emoções. E ao não aceitar essa dualidade, que tem emoções difíceis e desagradáveis, então não vai conseguir aceitar a alegria. Por isso é que uma pessoa que aceita chorar é uma pessoa mais provável de conseguir ter gargalhadas na vida. Mas é preciso aceitar lidar com a dor. É mais ou menos isso. É isso. Obrigada. Obrigado. Pronto, então se mais ninguém quer falar, faz então aí uma conclusão final, remata aqui estas ideias tão interessantes Então, e depois fechamos. Pronto, os livros são mais acessíveis, eu tentei escrever para o público em geral, embora possa ter alguns termos técnicos, mas nos termos técnicos eu também explico as definições, portanto, mas eu também pode ir ao dicionário. Mas os livros foram escritos de forma acessível para um público em geral. Portanto, eu sugiro que comecem por ler este, depois passem para este ou para aquele, ou leiam aquilo que quiserem. Portanto, eles não têm uma relação de... Não é necessário lerem primeiro este e depois aquele, não. Os livros podem ser de forma independente. Portanto, quem quiser ser feliz, digamos assim, ou ter mais ou menos felicidade, ou aproximar-se da felicidade, ou ter uma vida com mais prazer de ser vivida, ou relacionar da melhor forma possível com os problemas, que a vida vai trazer problemas sempre. A morte, o sofrimento e a dor e as perdas existem, elas estão aí, então não dá para fugir dela, temos que constatar isso aí. Uma das coisas que temos de fazer é constatar a nossa própria infelicidade. Eu já conheci pessoas que, como viviam a chamada vida normal, casar, ter filhos e todo esse tipo de coisas, como estavam a viver a vida de já tenho casa, já tenho tudo aquilo que deveria ser fundamental para ser feliz, mas não sou feliz. Às vezes até tenho um trabalho de sonho, mas há ali coisas dentro que não estão resolvidas. Portanto, é preciso conhecimentos filosóficos, é preciso procurar ajuda, é preciso ler livros, biblioterapia filosófica e felicitária, como eu chamo, que são este tipo de livros, por exemplo, porque uma das minhas grandes missões, porque eu não queria que a filosofia fosse só ficasse ali no pedestal para académicos, com uma meia dúzia de linguagem não serve para nada. Eu quis que o meu trabalho contribuísse para a felicidade individual, começa sempre por aí, mas também relacionada e coletiva, para um mundo mais feliz. Portanto, o trabalho é difícil, eu estou no meu caminho, mas se eu conseguir ajudar cada pessoa com o meu trabalho, que ele também me ajuda a mim, eu também tive de estudar muito para me ajudar a mim, não é? Eu constatei a minha infelicidade, não é? Constatei que havia coisas que precisavam ser resolvidas dentro de mim, toda a gente precisa de resolver cenas dentro de si, e os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu tento partilhar para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Portanto, a missão é felicitar, é a abertura consciencial, a liberdade intelectual, mas também a felicidade das pessoas, porque estar aqui a carregar um corpo, eu vi isso acontecer, não é? Uma pessoa a carregar um corpo doente, cansado e infeliz, e às vezes há as coisas que poderia fazer e não fez. E vivemos uma vida assim é pensar em suicídio todos os dias, que muita gente vive. Eu dei uma vez uma palestra no Porto, eu estava em uma palestra online, sim, não online, uma escola aqui, acho que é público ou privado. Fui convidado por uma professora que foi uma sessão de apresentação. E dei para a palestra online, que era a altura do Covid. E quando eu falei sobre muitos jovens pensarem em suicídio, houve pessoas a chorar e crianças que saíram, agradeceram ter falado acerca disso. Os professores agradeceram ter feito essa palestra, porque é mesmo muita gente a pensar em suicídio. Muita gente não está bem. E pode ter tudo, pode ter o carro, pode ter as coisas normais que toda a gente quer ter, pode ter os brinquedos, a Playstation, pode ter essas coisas todas, mas já mora um vazio dentro do peito. Portanto, a felicidade importa, não é? E o sofrimento importa, pelo menos dar atenção ao sofrimento e não fingir que ele existe. Até o que acontece? O problema dos sistemas de ensino, que eu também sou ativista, é que vocês vão reparar que é muito interessante. Eu, quando falei isto aqui, eu tive um antigo professor que eu fiz a apresentação da Universidade da Coimbra, e o professor riu-se, a plateia riu-se. Quando eu falei de. Há pessoas que. Isto é um sinónimo, um símbolo de falência dos sistemas de ensino muito grande. Não é que se ensine coisas más, há coisas que precisam ser ensinadas, não são ensinadas. Que há pessoas que têm o ensino básico, o ensino médio, o ensino secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento e depois suicídio. E isto acontece. Significa que tudo aquilo que andaram a aprender não resolveu a sua felicidade. Não é só o que está fora que tem que ser ensinado. Nós podemos ensinar coisas para a felicidade. Aquilo que eu estou a dizer aqui pode ser ensinado nos sistemas de ensino. Por isso é que eu sou a favor e sou ativista para uma pedagogia da felicidade. Nós temos que mudar os sistemas de ensino. Tanto pedigree académico, tanto tempo a estudar, tanto dinheiro gasto pelo Estado, tanto dinheiro gasto pelos pais, e vai saber e a pessoa não é feliz. E nós precisamos mudar isso. É isso. Muito obrigado, Filipe.
Vamos fechar. Os livros estão à venda. Isto é uma apresentação da Lima de Origem Editora. Os livros estão à venda no pavilhão 110, aqui um pouco mais à frente, ali do lado direito. Muito obrigado por nos terem ouvido e também obrigado, Filipe, por teres vindo mais uma vez cá em cima ao norte. Obrigado, então. Obrigado.